Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Eu estava fazendo uma pesquisa em alguns textos bíblicos, quando de repente eu me deparei com um texto bíblico muito importante e então eu consegui descobrir a resposta do segredo do sucesso. Talvez essa é uma resposta que muitas pessoas têm procurado. Muitos têm lido livros de autoajuda, muitos têm buscado ajudas através de profissionais para conseguir alcançar o segredo do sucesso. Mas, observando um texto, eu consegui entender qual é o segredo do sucesso do ser humano. Olha só, esse texto ele se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Esse texto, ele diz assim: aqui o próprio Deus falando com o sumo sacerdote Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhes disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. O versículo 28, o próprio Deus, Hashem, Adonai, ele fala para Eli que ele mesmo escolheu Eli como sumo sacerdote. Essa é a maior honra que um ser humano ele pode receber, ser escolhido pelo próprio Deus. Aqui ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser o sumo sacerdote e subir no altar do Senhor. Que honra é essa? Não existe honra maior do que essa, né? A de ser escolhido pelo próprio Deus para ser o sumo sacerdote e queimar as ofertas, né? Os incensos ao Eterno. Mas o versículo 29 diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizeste na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Adonai, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Olha como o versículo 30 encerra: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, e aos que me desprezam serão desmerecidos. Esse texto do versículo 30, ele abre uma abrangência em geral, não apenas ao sacerdote Eli. Esse texto não está direcionado apenas ao sacerdote Eli, porque esse texto ele está no plural, ele não está no singular. Se esse texto fosse redirecionado apenas ao sumo sacerdote, então o Eterno diria: porque você honra, né? Ou melhor,
Você que me honra, ele honrarei, mas se você não me honrar, então não te honrarei. Mas o texto ele abre um leque de plural, porque ele diz assim: longe de mim tal coisa, porque aos, está no plural, aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Ora, Eli, ele tinha dois filhos terríveis, insensatos, que erravam, faziam as mulheres errarem, faziam as mulheres transgredirem a lei do Senhor. E Eli, ele não chamava atenção, ele não era rígido com esses seus filhos, ele apenas falava: olha, não faça isso, isso é pecado, não vai por esse caminho, né? Ou seja, ele apenas falava, ele não agia com rigidez, ele não era rígido para com os seus filhos, para os desviardes do pecado e honrar mais a Deus. Bom, era nesse ponto aqui que eu gostaria de chegar. Este homem, segundo o próprio Deus, diz que ele honrava mais aos filhos do que a Deus. E aí nós começamos a fazer uma autoanálise, olhando por esse texto, que às vezes nós honramos mais a criatura, honramos mais o ser humano do que o próprio Deus. Então às vezes a gente vê assim que pessoas que vão para a igreja, vão para o templo, e daqui a pouco essas pessoas que estão ali há pouco tempo começam a ser abençoadas, começam a ser retribuídas por Deus, enquanto há pessoas que estão há 10, 20, 30 anos na presença do Senhor e as suas vidas não mudam, as suas vidas vão de mal a pior. Essas pessoas, elas acabam se destruindo, às vezes até financeiramente, acabando com a sua saúde, acabando com as suas finanças. Essas pessoas, elas acabam tomando rumos na sua vida de tristeza, de dor, aonde o coração padece, onde o coração sofre por isso, né? E observando esse texto, a gente vê que Deus, ele não exige de nós uma santidade plena, porque há necessidade sim de buscarmos a Deus e de nos santificarmos. Há uma necessidade, mas Deus, ele conhece as nossas falhas, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe que nós não somos super-homens. Deus, ele conhece as nossas limitações. Tudo isso Deus sabe, porque o Salmo 139 diz que ele conhece todas as coisas. Mas, para que você possa ser honrado, há uma coisa apenas que o Senhor exige de você: honra. A honra, né? Então, a honra a Deus, a honra ao Eterno, é o segredo do nosso sucesso. O segredo do nosso sucesso aqui nessa terra é a honra a Deus. Ele diz assim: aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam serão desmerecidos. Em outra versão, como por exemplo aqui na NTLH, serão desprezados. Então é um momento de nós fazermos uma análise na nossa vida. Será que nós estamos honrando a Deus? As pessoas, elas vão para a igreja, elas não honram a Deus. Elas chegam a qualquer horário, elas não têm compromisso com o relógio. O que importa é que eu estou indo. Elas não frequentam rotineiramente os cultos. Elas não frequentam rotineiramente a igreja. Elas vão quando dá, elas vão quando sobra tempo, elas vão quando lhe sente vontade.
e de ir até o templo, de ir até o tabernáculo de Deus adorar a Deus. Elas não vão compromissadas, elas não vão com um compromisso, ou seja, elas vão para a igreja apenas olhando para o templo e se esquece que naquele templo está ali Deus, que merece, que deseja toda a nossa honra, porque Ele é grande, Ele é altíssimo, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é o santo dos santos, não há outro além dEle, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é o eterno. E as pessoas esquecem deste compromisso verdadeiro com esse Deus e acabam honrando mais a criatura do que o próprio Criador. E aí, Deus ele diz assim: longe de mim, longe de mim, longe de mim, porque os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então as pessoas hoje elas vão para a igreja como se estivessem indo para um shopping center, como se estivessem indo para um cinema. Elas vão para a igreja para ter um encontro, elas vão para a igreja para ver as pessoas, elas vão para a igreja para ver o grupo de louvor, elas vão para a igreja para ver o pastor, mas elas não vão para a igreja para ter um encontro verdadeiro com Deus. Ou seja, elas estão desprezando Deus. Então, quando você despreza Deus, Ele também despreza você. Quando você despreza Ele, você também será desprezado. É por isso que nós vemos hoje uma geração esquisita. Não consigo encontrar outra palavra a não ser uma geração esquisita de servos de Deus. Porque hoje os discípulos não parecem com o nosso mestre. Estão longe de parecer com o nosso mestre. Quando nós lemos a história de Yehoshua, do Messias, nós vemos que Judas é necessário beijar o mestre para que os soldados o consiga identificar quem era Jesus, porque os discípulos estavam muito parecidos com ele. Os discípulos estavam parecendo com Jesus, porque andavam com Jesus. Hoje, os discípulos de Jesus não se parecem com Jesus. Os discípulos não estão com característica de discípulos, eles não parecem servos de Deus, eles não estão indo para o templo para buscar a Deus. Afinal, o templo não tem mais cara de templo. O templo ele tem mais cara do que uma casa de show, um evento, uma boate. O templo não oferece mais um serviço de adoração a Deus. O templo hoje oferece entretenimento para os seus convidados. O templo hoje não é mais o santuário de Deus. Ou seja, essas pessoas estão desprezando a Deus. Se você quiser ser um servo de Deus, você precisa se adaptar aos oráculos de Deus. Você precisa se adaptar à sua disciplina. Você precisa se adaptar à sua justiça. Você precisa se adaptar ao próprio Deus. Mas as pessoas querem adaptar Deus ao mundo. Elas querem adaptar Deus nas suas convicções. Eles querem adaptar Deus na sua cultura. É ou não é? Hoje as igrejas não parecem mais igrejas. Os louvores não são mais de adoração a Deus. Hoje são músicas gospel. Hoje não se dobra mais o joelho diante do altar do Senhor. E uma coisa muito séria que está acontecendo também dentro da igreja é que quando se dobra o joelho, que isso é raro. Não tem mais igrejas que estão de joelhos. E quando se dobram os joelhos, ainda viram as costas para o altar do Senhor. Não se dobra o joelho de frente para o altar, mas dão as costas para o altar do Senhor. Ou seja, o templo virou qualquer outra coisa, menos o templo de Deus. Não é mais o templo do Senhor.
estão desprezando a Deus. É por isso que o texto diz assim: os que me desprezam serão desprezados. Esse é o segredo do sucesso. Ora, se você honra a Deus, você será honrado. Quantos cultos, por exemplo, de adoração a Deus você não trocou por um churrasco, por uma festa? É ou não é? Quantos cultos, por exemplo, você não trocou por um acampamento? Quantas vezes você não trocou estar no santuário de Deus a estar em outro lugar, a honrar mais as outras pessoas do que o próprio Deus? Ora, Deus está falando: longe de mim. É o versículo 30. Longe de mim. Aos que me honram, honrarei. Mas aos que me desprezam também serão desmerecidos. Esse é o segredo do sucesso. O sucesso, porque há pessoas que estão bem, pessoas que estão vitoriosas, que tudo que faz são bem-sucedidas, são abençoadas. Os filhos estão à roda da mesa. A família cresce e prospera, a paz, a harmonia, a vida. E há famílias que estão sendo destruídas todos os dias, casamentos sendo desfeitos todos os dias, os filhos não se assentam mais à roda, os filhos não estão mais em casa, os filhos estão sendo saqueados pela prostituição, pela bebida, pelo mundo. As coisas estão acontecendo e as pessoas oram, elas buscam a Deus e nada muda. Por quê? Porque a oração, ela apenas conforta você. A oração, ela é feita para confortar você. Mas honrar a Deus é diferente. Honrar a Deus é diferente. As pessoas estão esquecendo de honrar a Deus. No caso de Eli, ele honrava mais aos filhos do que a Deus. E Deus falou assim: ora, Eli, porque você honra mais aos filhos, você está honrando mais aos seus filhos do que a mim? Há quantos pais que honram mais os filhos do que ao próprio Deus? Deixam de estar, por exemplo, num culto de adoração, buscando, se derramando, adorando a Deus, porque Deus necessita da sua adoração, é o que Ele quer, para isso que fomos criados. Para estarem junto com os filhos, junto com netos, estarem preocupados com as suas coisas. Ou seja, eles não honram a Deus, não honram, eles desprezam a Deus. Fica então este versículo para você: porém os que me desprezam serão desmerecidos. No livro de Marcos, de Mateus, os evangelhos, há uma passagem muito maravilhosa que fala da vida. Aquele que não perder a sua vida por causa de mim não vai ganhar a vida. Você só ganha a vida se você perder a sua vida. Ou seja, perder a nossa vida terrena, né? A vida que o mundo nos oferece hoje, shopping, praia, cinema, não que isso não seja importante para você, mas essas coisas não podem ser prioridades na sua vida. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Esse é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é honrar a Deus. Você tem honrado a Deus? Você tem se envolvido no reino de Deus? Você tem trabalhado no reino de Deus? O que você tem feito para o reino de Deus, em prol ao reino de Deus? Você tem honrado mais a Ele do que aos homens? Quando eu chego no templo, eu gosto de dobrar o meu joelho, falar com Deus, meditar. E quando vem a palavra, o meu coração ele já está pronto para aquela semente ser plantada. Então nós recebemos a palavra e aquela semente está pronta para frutificar. Tem gente que vai para a igreja e entra e sai do mesmo jeito, vai para bater conversa, para bater papo. Outros vão
para ver homens, outros vão para ver mulheres, mas não vão para ver Deus, não honram a Deus, né? Não honram a Deus. Tem gente mesmo que vai para a igreja falando, será que fulana vai hoje? Será que fulano vai hoje? Ou seja, não estão honrando a Deus. Estão preocupados com as suas próprias vontades, as suas próprias paixões. Por isso que o livro de Provérbios 4:23, ele diz assim, em tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede a vida. Em tudo que você deve guardar, guarde o coração. É do coração que nós tomamos as decisões, é no coração que nós tomamos as atitudes. É do seu coração que precisa ter a honra. Vinha a honra a Deus. Esse é o segredo do sucesso. Versículo 30. Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Esse é o segredo do sucesso. Quer honra, quer sucesso, quer prosperidade, saúde, vida, honre a Deus. E Ele te honrará. E a honra que Deus nos dá é melhor do que a honra que um familiar, o homem, filho, pai, mãe, mulher pode te dar. Agora, os que me desprezam serão desprezados. Se você desprezar a Deus, você também vai ser desprezado por isso. Essa é a palavra de Deus. Então você vê aqui que Deus não exige muita coisa de nós. Deus não exige muita coisa de mim e de você. Deus exige honra, compromisso. É isso que Deus exige. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa estar guardada no teu coração. Deus te abençoe.